Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos estudar 4 versículos apenas do capítulo 8 de Romanos. E é uma introdução a esse capítulo, mas é um dos capítulos mais gostosos de Romanos. Nós vamos estudá-lo porque estamos estudando toda a carta, mas vamos nos deliciar, né? Os 3 primeiros capítulos falavam sobre o pecado, falamos sobre a graça, mas esse capítulo é dedicado ao Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Então, esses primeiros 4 versículos são um resumo dos capítulos até então estudados. E Paulo faz uma síntese muito bonita, com palavras tão bonitas que ele coloca aqui, para dizer e resumir tudo o que ele disse aos romanos até agora. Por isso ele diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Não há mais condenação. Paulo começa o capítulo 8, ele começa essa parte de Romanos para deixar bem claro aquilo que foi dito no final do capítulo 7, quando ele exclama lá, no versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? E no 25 ele exclama com grande alegria: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele está aqui reforçando e fortalecendo que os que estão em Cristo Jesus não sofrem nenhum tipo de condenação. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer algo sério aqui. Ele está querendo dizer algo forte aqui, marcante. Aqueles que estão em Cristo Jesus não sofrem nenhum tipo de condenação. Então, se os que estão em Cristo Jesus não sofrem, é porque existem pessoas que sofrerão esse tipo de condenação. E é por isso que, para entender esse texto, é importante que eu faça uma inversão e comece a pensar no versículo 4. Porque no versículo 4 ele vai dizer dessas exigências justas da lei, que foram amplamente satisfeitas em nós, mas não por causa de nós, mas por causa de Cristo em nós. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo por nós. Essas justas exigências quer dizer que toda e qualquer pessoa que quisesse fugir da condenação deveria ter um padrão moral elevado, uma santidade, tal qual a santidade de Deus. Então, para chegar até Deus e cumprir as justas exigências da lei de Deus, deveria ser igual a Deus, santo como Deus. E aí o homem, a humanidade, cria-se um problema. Porque o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 2 e 3 é que todos pecaram. O que Paulo vai dizer é que não escapa nenhum. Tanto o gentil, tanto o homem que não conhecia as leis de Moisés, tanto quanto o judeu, no capítulo 2 ele vai dizer: e você, judeu, é indesculpável. E no capítulo 3 ele vai dizer: todos pecaram. Então as justas exigências da lei não poderiam ser cumpridas por ninguém, porque todos estavam em dívida, em débito com a lei. E qual é a lei? É a lei moral de Deus.
E qual é a lei moral? É aquele que não terá nenhum Deus para si. Não fará nenhuma imagem de escultura. Não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardará o dia de descanso para santificá-lo ao Senhor. É não roubar, é não matar, é não furtar, é não adulterar, é não viver de maneira a cobiçar o bem do outro. E quando nós olhamos para essas justas exigências da lei, nós nos vemos em débito com elas. Então, os que estão em condenação são aqueles que não podem cumprir a lei. Então, todos nós estaríamos nessa leva. Mas os que estão condenados são aqueles que não estão em Cristo Jesus. Essas justas exigências da lei, que foram amplamente satisfeitas em nós por causa de Cristo, e faz com que a gente viva não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É sobre essas justas exigências que o versículo 3 vai dizer. Nós temos um problema, temos um pecado, temos uma história de pecado, uma questão do pecado que nos distancia de Deus, e nos distancia desde o momento que nascemos, e nos distanciará eternamente no momento em que morremos. Porque a alma que pecar, esta morrerá e perderá o seu contato com Deus, porque Deus é totalmente vida e totalmente santo. No momento em que nós morremos fisicamente, morremos eternamente, se não estivermos em Cristo. Então é um problema. E é por isso que o versículo 3 vai dizer, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, essa lei estava enfraquecida pela carne, essa ideia aqui é que a lei que nós achávamos que poderia nos salvar, ela está enfraquecida porque o pecado que habita em nós a enfraquece. A lei é santa, justa e boa, mas quando nós temos contato com ela, ela só nos mostra o quanto nós somos pecadores. A lei não muda a gente, a lei não cura a gente, a lei não salva a gente, a lei não faz com que a gente se torne melhor, a lei só mostra quem nós somos. Ela está enfraquecida. Ela está adoecida, ela está enferma por causa do pecado que habita na minha carne. Mas essas justas exigências de Deus, que Ele pede por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, a lei é incapaz de cumpri-la. Deus o fez. Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Como Ele fez isso? Enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador. Isso quer dizer que Jesus Cristo veio em carne, nasceu de uma mulher virgem chamada Maria, lá na Galileia, e andou no meio de nós. Era homem como nós, padecendo das mesmas dores como nós, mas a sua semelhança acabava ali. Por quê? Porque Ele não pecou. E essa exigência da lei foi cumprida em Cristo Jesus, como oferta pelo nosso pecado. E aí, assim como condenou o pecado na carne, Cristo tomou o meu e o seu lugar, porque Ele era o único que poderia cumprir a justa exigência da lei de Deus. E Ele fez o pecado, condenou o pecado na carne dele. Ele levou sobre si a minha e a sua enfermidade do pecado. Ele levou sobre si a minha e a sua iniquidade. O castigo que nos traz a paz, para que a gente desfrute aquilo que está no versículo 4, de que foram satisfeitas as exigências em nós, e que nós não vivemos mais segundo essa carne que nos dominava, mas segundo o Espírito, foi porque Cristo se fez carne e na sua carne levou a nossa iniquidade e os nossos pecados. Aleluia por isso.
Aleluia, porque você e eu agora podemos desfrutar exatamente o que está no versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Foi por causa das justas exigências que Deus manda, Ele fez, porque a lei era fraca e não poderia cumprir essa exigência. Então Deus fez através do seu Filho na cruz, e agora por causa disso ele envia o seu Espírito, e o Espírito de vida nos liberta do Espírito que estava agindo, a lei do pecado e da morte que estava agindo em nós. O pecado consumado gera morte, o salário do pecado é a morte, a consequência dos nossos pecados seria a nossa morte eterna, e não mudaria mais o nosso quadro. Mas por causa deste Deus, o que Ele fez através de Cristo Jesus, e mandando o seu Espírito, o Espírito de vida. E onde há o Espírito de Deus, onde Ele entra, Ele modifica, Ele regenera, Ele traz vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa deste Espírito de vida, nós estamos libertos do poder que o pecado e a morte tinham sobre nós. Por isso, este homem começa dizendo, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus fez algo maravilhoso para mim e para você. É por isso que a igreja de Cristo deve ser uma igreja que glorifica a Jesus crucificado, morto e ressuscitado, porque este é o significado de toda a obra de redenção. Eu e você fomos libertos do poder do pecado e da morte, porque um dia Cristo morreu lá, 2000 anos atrás, mas porque um dia o Espírito dele soprou vida em mim, em 1991. Então a obra de Deus começou lá na história, lá atrás. A obra de Deus na minha vida e na sua vida tem esses passos. Deus, o Pai, que envia o seu Filho, Deus, o Filho, que morre no meu e no seu lugar, e que num determinado momento da história, o Deus Espírito Santo chama você para Ele. Você lembra do dia que o Senhor te soprou vida? Você lembra disso? Você lembra o dia em que você saiu da morte para a vida? Onde você foi liberto da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito de vida soprou em você vida? Aquele dia que você sentiu vocacionado, chamado, incomodado por quem? Pelo Espírito de Deus dizendo, chega de morte, é hora de ter vida. Você lembra disso? Esse é o dia marcante, especial, para a gente poder dizer, é a partir daquele momento que não houve mais condenação. E é por isso que nós podemos viver na dimensão do Espírito, e não mais viver na dimensão da carne. O versículo 4 vai terminar, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é no Espírito que há vida, é no Espírito que a gente experimenta a ação de Deus em nós. E é assim que nós olhamos para o pecado e olhamos para ele com o sentimento de que não queremos viver nele. A gente vive o Espírito de Deus agindo, porque é essa lei que está agindo no nosso corpo agora. É isso que o texto está dizendo. E ele nos coloca de forma tão graciosa, que aqueles que estão vivendo algum tipo de condenação, de duas uma, ou ele não entendeu o Evangelho de Cristo, ou ele ainda não foi liberto. Aqueles que ainda estão vivendo sobre algum tipo de peso, de culpa do pecado, ou ainda não entenderam o Evangelho de libertação de Cristo, ou ainda não foram libertos. Eu creio que eu esteja falando essa noite para pessoas que já experimentaram
a lei do Espírito da vida e que já estão libertos da lei do poder do pecado. Eu creio que nessa noite eu estou falando para gente que pode olhar para a sua vida e dizer: nenhuma condenação há, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque Cristo habita em mim. Eu estou em Cristo e Ele está em mim. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia. Quem não tem essa certeza no seu coração, não tem certeza nas suas decisões, ou vive achando que é Ele quem faz o seu caminho na vida. Quem vive não sabendo que é Cristo quem me absolveu, quem lavou os meus pecados, talvez até hoje está tentando ser uma boa pessoa. E numa luta tão angustiante para poder ser melhor, se frustra com ele mesmo, se depara com o capítulo 7, dizendo: miserável homem que sou. Se depara com o capítulo 6, dizendo: eu sou ainda escravo do pecado. Mas eu gostaria que você se defrontasse com o capítulo 5, quando ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nenhuma condenação há, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É disso que eu estou falando, é de uma segunda-feira de gente que não tem mais condenação sobre ele. É gente de uma terça-feira que mesmo as hostes infernais vêm sobre você, mas você não tem mais nenhum medo, porque o Senhor Jesus já te libertou através do seu Espírito e agora não há mais condenação. É alguém que vive, respira e transpira a presença de um Cristo vivo. É disso que Romanos 8 está dizendo. É para a gente celebrar. É para olhar para esse texto e dizer: que bom que eu entendi que nem eu consigo e nem a lei consegue o que Deus fez por mim na cruz em Cristo Jesus. E que o Espírito um dia soprou vida sobre mim. E agora eu tenho vida e vida plena em Cristo Jesus. Eu queria orar com você. Eu gostaria, junto com os meus irmãos do louvor, aproveitar, Dan está aí, vamos cantar essa última música que nós cantamos, Prostro-me diante da cruz, porque é exatamente ela que nos traz vida. Mas eu queria orar com você, meu querido, minha querida. E queria dizer para você que estar em Cristo Jesus não é um mérito seu. Mas estar em Cristo Jesus faz toda a diferença para vivermos neste mundo tão louco que a gente vive. Gente que está em Cristo Jesus olha para a vida com foco. E olha para a vida com foco de viver para a glória de Deus. Gente que tem a sua vida firmada em Cristo Jesus, está vivendo uma esperança que não decepciona. Porque ele não depende de patrão, de gente, de dinheiro, de coisas. Ele depende apenas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é suficientemente poderoso para fazer tudo o que nós precisamos na nossa vida. Quem vive em Cristo não se condena por nada. Quem vive em Cristo desfruta da lei do Espírito de vida. Feche seus olhos.
E vai orando. Em nome de Jesus, eu gostaria que essa semana fosse uma semana de você desfrutar da verdade desses 4 versículos. Não há mais condenação. Não há mais acusação. E se houver, essa acusação já foi derrotada porque estamos em Cristo Jesus. Enquanto nós cantamos, vai dizendo: o Espírito de Deus age em mim, toca a minha vida, me santifica, me purifica, me restaura, porque eu quero viver essa alegria de Romanos 8, de 1 a 4. Pai, que nós não tenhamos separação entre a segunda-feira, a sexta-feira e o domingo. Que a cruz esteja edificada e colocada em todos os lugares. No ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa escola. E que em todos os lugares nós possamos entender que foi um alto preço que foi pago no nosso lugar. E por isso não há mais condenação. Pai, que possamos entender que não há separação entre o domingo e a semana para proclamar que o Senhor cumpriu as plenas exigências naquela cruz. E para dizer que se tem alguém condenado, ele não precisa mais disso, se estiver em Cristo Jesus. Pai, nos usa como missionários durante a semana. E que a gente ouviu agora, Senhor, que a gente sabe que aconteceu com a gente, que a gente deseja, Deus, intensamente que aconteça com o nosso próximo, com pessoas que nós amamos, e que o Espírito, a lei do Espírito de vida, sopre também sobre eles. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém.